Estamos, irmãos, no capítulo 8 de Romanos. Paulo trabalha com clareza esse capítulo 8. Depois ele nos mostra os propósitos de Deus, a intercessão do Espírito Santo e o trabalhar de Deus juntamente com o Espírito para proporcionar-nos provisões que vão nos dar condições de caminharmos. O que nós aprendemos foi que nós não sabemos orar corretamente por basicamente duas razões. A primeira, porque nós não podemos prever o futuro. Então nós não conhecemos nada além do aqui e agora. Podemos até planejar, podemos até sonhar com essa realidade, mas nós não podemos prever. Então é uma das razões porque a gente não tem como orar corretamente. Porque se a gente pudesse falar, Senhor, me abençoa amanhã na compra daquele coisa que eu vou comprar, não é? Então, a gente não sabe. Eu não tenho essa certeza. Eu planejo comprar alguma coisa amanhã, não é? Fazer alguma coisa amanhã, e por isso que Tiago diz, se Deus quiser, eu vou fazer. Então, submeter-se a Deus, porque eu não sei se vou fazer. Tiago diz, se você sai, vou sair, negociar, vou vender, comprar, e depois eu volto, você não tem essa certeza. Então, por isso que a nossa oração, ela não é, nós não sabemos orar mesmo, porque eu não sei mesmo. Digo, Senhor, eu estou pedindo isso, contudo, seja feita a tua vontade, porque eu não tenho discernimento de amanhã. E também, nós não sabemos o que é o melhor. Então, eu não posso prever o futuro, logo, eu não sei o que é o melhor. Pode dizer que eu pretendo fazer alguma coisa amanhã, mas enquanto eu estiver no processo de realizar isso, Deus pode obstruir de alguma maneira, e eu entender que Deus está obstruindo para o meu próprio bem. Eu tenho um princípio comigo que é o seguinte: quando eu saio para fazer um negócio, comprar ou vender qualquer coisa, e não acontece, eu fico muito mais feliz do que quando acontece. Porque quando não acontece, eu tenho que dizer para o Senhor estava errado de novo, hein? E eu te agradeço infinitamente por não ter acontecido da maneira como eu estava querendo que acontecesse. Porque Deus sabe amanhã. Os irmãos se lembram daquela história que eu contei, lá eu dei endereço, CPF, tudo aqui agora eu não vou saber. Mas daquele rapaz que comprou o apartamento da velhinha, lembra aquele deu no jornal, tá aí no Guinness. Ele comprou um apartamento, um negoção, porque a mulher não tinha como vender, e ele comprou o apartamento, pagando para ela vitaliciamente tantos dólares por mês, não lembro mais quanto. E ele fez o cálculo seguinte, bem, ela já está com 80, então ela está prestes a morrer, eu vou pagar aí vitaliciamente mais uns 6 anos, não é? Então eu vou ganhar, ou 70 e poucos, eu não sei bem a idade, mas eu vou pagar e esse apartamento vai sair tranquilo. Assinou, né, dizendo que sempre todo contrato, caso ele venha a morrer, os descendentes se obrigam a cumprir o que está. Né? Isso é um contrato que, é uma cláusula que quase todo contrato vem, né, irmão Melo? Os sucessores são obrigados a cumprir aquilo que o camarada o proponente está fazendo, né? Tudo bem, comprou, mulher não morria, ele morreu. A mulher não morria, foi para 107 anos, está no Guinness.
Então, presta atenção, uma coisa que estava na cara, que era um excelente negócio, não foi para ele um bom negócio. Então, eu e vocês, às vezes, nós nos enganamos. E como enganamos? Achamos que alguma coisa é um excelente negócio. A gente mete a cara e faz, depois descobre que não é. Então, Deus sabe, nós não sabemos orar, porque a gente não prevê o futuro, logo nós não sabemos o que é o melhor. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. E quando nós assentimos nessa realidade, nós começamos a buscar a Deus em oração, para que Deus nos ajude. E aí o Espírito Santo de Deus promete, isso aqui nós dissemos que fomos instruídos, quarta-feira passada, pela palavra de Deus, dizendo-nos que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar para que todas as coisas cooperem juntamente para o nosso bem. Ou seja, o Espírito Santo de Deus vai orientar-me, vai direcionar-me para que eu possa entender que todas as coisas vão cooperar para o meu próprio bem. E nós vimos dois fatos. Primeiro fato, provando isso, foi o de José, né? José do Egito. Inclusive hoje passa na Record toda quarta-feira, né? Deram uma mexida lá meia estranha lá. Tem muita coisa que não é bíblica ali, muita, mas muita mesmo. Tem nada a ver aqui lá, né? Mas tudo bem. Então, a questão, leram, não tem como escrever que eles não tiverem lido a Bíblia, é que eles não têm compromisso com a Bíblia, eles têm compromisso com um teatro, eles não têm compromisso com a verdade. Então eles querem chamar a atenção para dar uma pitadinha de romance, de sexo, de sensualidade, então eles vão montando e quem gostar assiste, né? Mas então, José foi isso. José, no finalzinho lá, José diz para os seus irmãos, olha, vocês tentaram mal contra mim e Deus transformou isso em bênção para outras pessoas. É sempre assim que Deus faz. Deus tem um propósito. E quando esse propósito é cumprido nas nossas vidas, nós correspondemos àquilo que Deus trabalhou durante todo o tempo. Nós vimos também, em Atos capítulo 8, verso 4, a questão da igreja primitiva. Estava um momento de avivamento em Jerusalém, todo mundo queria ficar lá, e de um momento para outro surge uma perseguição. E aí espirra gente para tudo quanto é lado. E aí o que acontece lá que nós lemos e terminamos? Atos 8, 4. O que tem lá? Então veja, aquilo que era, num primeiro momento, ruim, Deus começou a usar para o seu propósito. Para o seu propósito. Às vezes dói em mim, dói em você, irmãos, mas é o propósito de Deus. Todas as coisas serão trabalhadas para cumprir aquilo que está no coração de Deus. Agora, uma pergunta que surge é o seguinte: esta promessa faz parte da graça universal ou da graça especial? Ou seja, a graça comum ou a graça especial? Graça especial. Por quê? A comum é para todo mundo. Sol para todo mundo, chuva para todo mundo, vento para todo mundo, frio para todo mundo, calor para todo mundo. Mas tem coisas. Então aqui o texto restringe agora. Não adianta o camarada que não tem intimidade com Deus, não adianta o camarada que não tenha vivência com Deus, achar que vai ter tudo cooperando para o seu próprio bem, porque não vai.
Olha o que o texto diz no verso 28. Sabemos nós que temos todo esse trabalhar do 26 e 27, sabemos que, 8, Romanos 8, 28, não é? Olha, veja lá, o 27, tem que ligar o 27 ao 28. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então nós, os santos, santificados em Cristo Jesus, entendendo o projeto de Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, aqui está a restrição. A passagem implica que somente aqueles que continuamente amam a Deus são aqueles que estão, para quem esta promessa é. Então, não é uma graça universal, não é comum. Nós que amamos a Deus, nós que somos chamados, como ele diz aqui, segundo o seu propósito, é que somos aqueles que vamos ter todos os momentos das nossas vidas trabalhados, forjados pelo Espírito Santo de Deus e pelo próprio Deus, para que os propósitos de Deus nas nossas vidas se cumpram. Entendam, não é para que eu fique feliz, não é para que eu não tenha dor, não é para que eu não, é para que os propósitos de Deus se cumpram. Só os filhos de Deus que vão entender isso. Agora, enquanto está acontecendo, irmãos, vai doer, vai fazer a gente chorar, vai fazer a gente questionar, mas depois, a semelhança de José, vamos olhar para trás e dizer, puxa, como foi bom esse negócio. Então, enquanto estiver doendo, aguenta a dor. Enquanto estiver circundado de problemas, deixa vir. Deus está trabalhando sobre isso. Diga todos os dias, Senhor, estou entendendo nada. Agora, quando você estiver entendendo, diga para ele que você está entendendo. Mas eu sei que o Senhor está trabalhando todas as coisas, e todas elas vão juntamente, conjuntamente, para o meu próprio bem e para os propósitos do Senhor. Eu fui chamado segundo os propósitos de Deus, para realizar na vida, historificar na vida esses propósitos. Vamos ler alguns textos para a gente entender mais, vamos dar uma ampliada aqui, para entendermos mais essa questão de amar a Deus. Romanos 6,13, porque Paulo está vindo falando isso logo, quando Paulo chega a Romanos 8, 28, ele está entendendo que aqueles que leram lá atrás já estão instruídos daquilo que ele está trazendo agora e que já não é mais um conceito desconhecido, já é um conceito conhecido que Paulo está falando aqui. O que é o que diz lá no 6,13? Então pronto, ele está dizendo aqui que aqueles que amam a Deus são os que vivem em santidade. Por isso que ele chama lá atrás, ele diz assim, que o Espírito Santo de Deus intercede com gemidos inexprimíveis em favor dos santos. Não está dizendo que nós temos auréolas, que nós não vamos pegar nunca, mas está dizendo que nós somos separados. Por isso que é uma graça especial. Nós vivemos, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que nós somos templo do Espírito Santo, que nós não somos simplesmente uma caixa de molécula, que Deus, o nosso corpo é um santuário.
é um santuário. Deus habita em nós, através do Espírito Santo. Então nós adoramos a Deus. Hoje eu li uma coisa interessante, é que uma definição, eu estava pensando em alguma coisa para terça-feira que vem, porque eu estou substituindo o pastor Alexandre no nosso momento de oração da terça-feira às 7 horas. E hoje eu peguei lá um artigo para ler sobre oração, já pensando na terça-feira, e um dos nossos pais da igreja diz o seguinte, que orar, ele define assim, orar é o divino que está em nós, falando ao divino que está sobre nós. Ou seja, o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, habita em nós, e nós somos santificados a Ele, e esse Espírito Santo vai nos habilitar para conversarmos com o Santo, Santo, Santo que está acima de nós. Então a santidade é exatamente uma marca daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus entendem que os seus corpos são um santuário. Que o corpo, ele foi santificado e que o Espírito Santo habita em nós e nós somos dele. Nós não vivemos pecando. O pecado na nossa vida é um acidente, um terrível acidente e às vezes é um cochilo. É igual quando você está dirigindo sem muitas condições de dirigir. Às vezes é um cochilo meu e seu que nós perdemos um pouquinho da concentração e a gente peca. Porque se estivermos concentrados o tempo todo no quem nós somos e o Deus que nós servimos, o pecado vai passar bem longe das nossas vidas, porque nós vamos ficar atentos o tempo todo. Pecado na minha e na sua vida é um cochilo que nós damos e perdemos essa santidade na presença de Deus. Mas depois, nós nos apresentamos a Ele, não é, em santidade, mas depois ele fala no 6:22 também. O que ele fala lá? No 6:22. Então, nós nos apresentamos a Deus como santos e nós vamos crescer em santidade. Ou seja, nós vamos nos tornar mais semelhantes a Cristo em nossas vidas. Quem ama a Deus faz isso, irmãos. E são a estes que Deus trabalha todas as circunstâncias para que tudo concorra para o nosso bem e para o propósito de Deus. No capítulo 8, nós aprendemos essa realidade. Você pode pegar todo o capítulo e dar uma estudada depois e ver sobre essa realidade. João 14:21 fala alguma coisa também para a gente aprender com relação a esse caminhar segundo o Espírito. Andarmos segundo o Espírito. Esse que vai trabalhar, irmãos, as nossas vidas, as nossas circunstâncias, para que tudo concorra para que os propósitos de Deus se cumpram em nós. O nosso bem, eu quero voltar a repetir isso aqui, não é aquela coisa que eu faço que vai me trazer prazer, vai me trazer realização. O meu e o seu bem tem a ver com a vontade de Deus cumprir na minha e na sua vida. Por exemplo, nós pensamos assim, mas e aqueles irmãos que foram cerrados ao meio? E aqueles irmãos que foram queimados? Aqueles irmãos que foram dados aos leões? Por exemplo, Policarpo foi queimado. E ele dizia que deram a ele, o velhinho de 82 anos de idade, a oportunidade de negar a Cristo e ser liberto da fogueira. Ele diz, eu tenho um privilégio, esperei tanto tempo para fazer alguma coisa pelo meu Senhor, e hoje eu tenho o privilégio de morrer
por ele, pode atear fogo. E ele começou a cantar um hino. Enquanto isso, o fogo ia pegando. Isso foi bem? Foi bem, sim. Ele se sentiu extremamente prazeroso aquele momento de glorificar a Deus na sua vida. Ele fala, mas como pode? Pode. Os que foram cerrados ao meio, irmãos que morreram na cortina de ferro. Quantas histórias nós tivemos no país comunistas de irmãos que morreram cantando, eram metralhados e cantando. Depois os soldados que metralharam eles se convertiam. Então são momentos que nós precisamos de entender é que o Espírito Santo de Deus traz a mim e a você o que é o prazer de servir o Senhor. O que as circunstâncias estão fazendo? Por exemplo, olha, foi tanto assim que Policarpo morreu queimado para o próprio bem de Policarpo e para os propósitos de Deus que hoje, centenas de anos depois, nós estamos falando sobre Policarpo. Aqueles irmãos que morreram lá em Roma, né? Eu sempre falo isso, pessoas querem ir a Jerusalém, mas Roma tem muito mais a ver com a história da igreja do que o próprio Jerusalém, porque lá não tem mais nada de realidade histórica de Jesus, tudo já foi mexido, mas Roma tem. O Coliseu Romano está lá, as catacumbas de Roma estão lá, está tudo lá. É lá que os nossos irmãos viveram o Evangelho, é lá que o apóstolo Paulo deu a sua vida em libação, como ele mesmo diz, pelo Evangelho de Jesus. Então, muitas vezes, ele fala o próprio bem para que eu tenha o carro, a casa, porque esse é o Evangelho que está sendo pregado aí. Isso é uma água doce, isso não é o Evangelho, isso é forjado, isso é outro Evangelho que não é o Evangelho de Jesus. Significa que então agora Deus vai conspirar, o céu vai conspirar para que eu seja... não, às vezes vem a tribulação para que eu possa traduzir na vida, historificar na vida aquilo que Deus quer. E aí vem o testemunho depois. É isso que Deus quer da mim e da sua vida. Quantas vezes a dor chega para a gente daqui um tempo pegar alguém para Jesus e dizer, sei o que você está passando. Passei pela mesma experiência. Aí você fala, Deus, por que eu passei por essa experiência? Para contar para o outro. Às vezes foi só para isso. Para você saber a dor de alguma coisa, para contar para o outro que Cristo pode suprir a dor do outro. Ou talvez Deus tinha outros propósitos para fazer você crescer, para fazer você olhar para a vida com a realidade espiritual que você não vinha fazendo. Mas Deus tem divinos propósitos. João 14, 21, não vamos deixar de ler isso aí. Pode, vamos lá. Olha que coisa fantástica. Leia de novo, irmão Walter. Vamos prestar atenção, irmãos. Olha, esse texto aqui resume toda a realidade do que Paulo está falando. Vamos lá. Olha que coisa maravilhosa. No dia a dia, Deus vai se manifestar, Jesus está prometendo se manifestar. Claro que aqui nós estamos dentro do contexto já do Novo Testamento, da ação, quer dizer, a era do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo, eu vou me manifestar a Ele, mas é o Espírito Santo que é o agente da Trindade hoje aqui. Houve o tempo em que Deus estava como a Trindade, houve o tempo em que Jesus estava representando a Trindade, e hoje nós estamos sobre a era do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus diz assim, eu vou manifestar-me a Ele. E é isso, trabalhando as circunstâncias para que os propósitos de Deus sejam concretizados na minha
e na sua vida, e Deus faz isso sim, irmãos. Deus vai fazendo, faz na minha e na sua vida, e vai construindo aquilo que Ele quer fazer através da minha e da sua vida. Vamos ler alguns textos para nós entrarmos com relação a esses propósitos também que nós aprendemos. Aqueles que se identificam com Deus e com seus propósitos. Vamos lá, vou pegar 3 textos do Antigo Testamento. O primeiro é Êxodo 26, 20, verso 6, Juízes 5, 31 e Daniel 9, 4. Vamos lá abrindo, e quem achar já pode ler. Êxodo 26, capítulo 20, verso 6. O que diz lá? Pronto, então está aqui uma coisa que Deus faz. Ele vai acompanhar as nossas gerações até 1000 gerações. Olha como isso é interessante, irmãos. Eu já disse isso para os irmãos, que eu tenho certeza absoluta que muito do que Deus tem derramado sobre a minha vida tem a ver com meus bisavós, com meu avô, aliás, com a minha avó, com a minha mãe e com os meus antepassados que amaram o Senhor. Eu só sei até aí. A minha avó eu a conheci. E eu tenho uma lembrança que já contei para os irmãos da última Santa Ceia dela que ela tomou. Eu estava ao lado dela. Bem magrinha. Ela tomou a última Santa Ceia. A palavra de Deus diz assim: olha que coisa maravilhosa, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quem ama a Deus são exatamente aqueles que guardam os seus mandamentos. Ou seja, aqueles que se deixam instruir pela palavra de Deus. Aqueles que entendem que a palavra de Deus dá-nos o conhecimento para a vida. Olha que coisa maravilhosa. Quer abençoar a sua geração, ou as gerações que virão depois de você, ame a Deus e guarde a sua palavra. Você não precisa dar casa, você não precisa dar diploma, você não precisa dar nada. Ame a Deus e guarde a sua palavra. Deus diz que vai abençoar as suas gerações, até 1000 gerações. Irmãos, isso é muita coisa para poucos anos de vida, minha e sua. Pensa 1000 gerações. São 40 anos cada gerações, não é isso? Estou certo? Tá, é isso mesmo? 40 anos é dividido em 40 ou 45, não sei. Pô 40 para ficar mais fácil. Multiplica por 1000. Então, se a Lívia e a Letícia forem fiéis ao Senhor, os meus netos, meus bisnetos, vão aumentando esses 1000 gerações. Não anulou na avó América, não anulou. Passou para minha mãe foi fiel ao Senhor, está lá já com seus 84 anos, esperando o momento de encontrar com o Senhor. Fala disso com a leveza no coração. E aí vai vir a minha vez, a vez dos meus irmãos. Eu falo a minha vez, eu não sei se eu vou antes deles, mas é assim que funciona. Depois da Lívia, da Letícia, depois dos meus netos. Então, servindo a Deus, Deus vai fazer. Olha, irmãos, muitas vezes a gente lê no texto que exercerei misericórdia.
Ele disse, faço. É um ato misericordioso de Deus, acompanhando até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam a minha palavra. Diga, irmão Melo. E quebrou. Quem? Ezequias. Qual que é o filho que substitui Ezequias? Qual o próximo rei? Ó, irmãos, Ezequias serviu o Senhor com inteireza de coração. Manassés foi uma porcaria, desculpa a expressão. Mas e aí? Ele quebrou. Mas aí teve alguém que Deus suscitou lá na frente. Isso, por quê? Por causa de quem? Ezequias. E quando Deus visitava com castigo, com repreensão, ele dizia assim, por causa de Manassés, eu estou fazendo isso. Aí ele diz que visitaria até 4 gerações. Aí o senhor não ouve mais. Não ouve mais. Porque ele diz que a iniquidade ele iria visitar, a iniquidade dos pais, ele iria visitar nos filhos até 4 gerações. 3ª e 4ª. Não fala mais, porque acaba a geração daquele camarada. Ele perde a descendência. Mas Deus vai fazer misericórdia àquele que o ama. E aí surge na história um que disse por amor ao seu pai lá, que não tem nada a ver com o pai dele. Pode ter até a ver com bisavô, com tataravô, lá atrás. Por exemplo, seu pai Davi. Quantas vezes fala o seu pai Davi que não era pai dele nada? Davi está lá nas gerações, 10, 15 gerações antes. Por amor àquele que amou a Deus e foi fiel, Deus fez misericórdia lá na frente. Senhor? Da fé que são filhos de Abraão. Pensando em geração. Isso. Sim. Aí só enumerou. Mas então. É algo assim, irmãos, que a gente não para pensar. Você quer abençoar os seus filhos? Vivam, Senhor. Vivam. Pode ser que as minhas filhas pica no mato e esquece o Senhor. E aí o que acontece? Deus pode suscitar um neto aí, por amor ao Ezequiel. Por amor à minha avó, que amou a Deus de inteireza de coração. Não se apaga. Não se apaga. Então, irmãos, por quê? Porque ele amou a Deus. Melhor herança, irmãos, maior legado para os nossos filhos, para as gerações que nós não vamos conhecer. Se nós tivermos longevidade, nós vamos conhecer quem? Bisneto. E olha lá. Estou com 55, não vem ninguém aí ainda como neto? Imagina se eu vou ter bisneto. Não, vou ter, mas não significa que eu vou conhecê-los. A misericórdia. Não, visita não, faz. Faz. Ou seja, isso aqui, irmãos, é assim. Quando tem uma coisa pronta, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Está pronto. Não tem fim. Isso está pronto. As fornadas celestiais liberam toda manhã misericórdia novinha. Sai do forno. Agora Deus está dizendo assim, eu faço. É diferente. Uma coisa está disponível, outra coisa é que ele vai fazer, que é o caso aqui. Eu amo a Deus. Pode vir aí algumas pessoas da minha geração que não vão amar a Deus. Mas Deus vai fazer misericórdia
misericórdia a mim. Ele vai fazer na vida de algum que vai vir pela frente. Por amor à senhora. Não, sem crer não. Eles vão ter conhecimento. Eles vão sofrer com conhecimento. Isso, do que aprendeu. Deus vai, por amor à senhora, Deus vai suscitar alguém lá na frente. Não. Não, só 4. Morre, na 4ª acaba. 4 acaba, não tem 5. Não tem, acaba. O que praticou iniquidade acaba, irmãos. Aqui a promessa não é para quem não... É especial essa promessa. Não é qualquer um. Essa promessa é uma promessa especial. Olha, vamos pensar numa coisa. Quando nós lemos o Antigo Testamento, é aquilo que o irmão Walter levantou. Há um fio de sangue de Gênesis 3:15, até a cruz. E aí nós vamos percebendo por onde é que Deus passa. Não significa que serão todos. Era Abel e Caim, Abel foi e Caim ficou. Era Esaú e Jacó, Esaú foi e Jacó ficou. E assim por diante. Significa que todos vão. Ele está dizendo que vão ter gente que vai representar-me, que vai representar você, que vai representar Davi até o final. Tem gente servindo a Deus hoje, irmãos. Se for atrás da genealogia, ele é parente de Davi. Não perdeu, hein? Não tem... quando aí para frente tem que se converter. Não, mas isso aí não existe. Sérgio, não existe. Não, mas irmãos, tem duas realidades. Maldição é quando você não tem Jesus. Isso é a maior maldição. Aceitou Jesus, não tem esse negócio de maldição hereditária. Pega lá um texto da Bíblia e vai quebrar a maldição hereditária. Irmãos, aceitou Jesus, acabou. Começa a partir de você. Começa a partir de você. Se Deus lhe alcançou, o que ele diz? Chamado, segundo? Então pronto. Há um propósito de Deus para te ter chamado. Você nunca foi... Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Está aqui o irmão Melo e o irmão Valdir. A partir do momento que eles decidiram a seguir a Jesus, Jesus está trazendo todo mundo em volta deles. Os filhos estão tudo na igreja. Os que não estão vindo. Então, a partir deles, há uma nova história na vida dos filhos. Os netinhos estão tudo aqui para serem batizados, para crescerem aqui, aprendendo de Jesus. Coisa que os filhos deles não tiveram, coisa que eles não tiveram. Então, se havia alguma coisa lá atrás que estava pesando espiritualmente, o momento que Deus os chamou com um propósito, eles aceitaram, guardaram isso, Deus começa a trabalhar a família. Chegou Jesus, quebrou todas as algemas, irmãos. Você levantou a mão, minha irmã? Tá. Sim. Pronto, é porque aí a nação peca e Deus visita. Mas aí Jesus, nessa mesma discussão teológica, alguém encontra, aí fala assim, então quem pecou? Foi o pai dele ou a mãe dele? Quem pecou? Qual que Jesus responde? Nem ele, nem o pai, mas para que se manifeste a glória de Deus sobre ele. Então, lá havia assim, havia uma promessa para a nação. Sim, claro que você responde. Mas seus filhos, determinados pecados seus filhos vão trazer.
uva e os filhos vêm com dente podre? Não está dizendo que é assim. É porque o problema deles é o seguinte, mas você pode continuar lendo, que lá na frente apresenta-se a misericórdia. Venha, conheça a palavra, porque lá estão pegando, esse Jeremias aí, está pegando lá de Deuteronômio a lei. Se vocês obedecerem, vocês vão, é um pacto diferente do nosso. O Senhor usou exatamente. É outra dispensação. Nossa dispensação é a dispensação da graça. É um pacto diferente. E Gálatas diz isso. Então lá era o pacto de obediência. Se obedece, tudo bem. Se não obedece, o pau come. Sim, se não obedeceu, olha, eu quis dar a vocês todo tipo de fartura. Eu quis dar a vocês mel, tudo. Vocês não quiseram. Então, isso tinha o compromisso de aceitar. Por qualquer pecado. Havia na lei, qualquer pecado que cometesse, a pessoa pegasse um animal, sacrificasse, estava perdoado. É o pacto de Deus com eles. Agora, o nosso pacto agora é de graça. Por isso que ele vai exercer misericórdia. E aí, irmãos, você não sabe orar, nem eu sei, porque nós não sabemos nada disso. Eu não sei o comportamento dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Eu apenas acredito que Deus, pela instrução da palavra de Deus, que isso vai ser verdade. Porque na minha vida tem sido verdade. A minha vida hoje tem a ver com a fidelidade dos meus pais, dos meus avós e bisavós, porque a minha mãe é muito crente. Eu tenho primos pastores, eu tenho primos extremamente abençoadores desse país. Eu tenho irmãos que, aliás, eu tenho primos que têm abençoado pessoas profundamente, tenho certeza que tem a ver com minha avó. Todos nós. Nós somos, parece que, 12 pastores na família. Estendendo para o lado da minha mãe, porque do meu pai não sei nem onde eles existem. Todas estas pessoas têm certeza que Deus está abençoando. Eu tenho primos, primeiro, segundo, terceiro grau, são pastores. Então, isso tem a ver com a minha avó. Minha mãe e os outros 11 foram educados por ela na igreja. E esses tios meus abençoaram profundamente os seus filhos. Agora, minha mãe também teve filhos, teve irmãos que, em momento nenhum, foi para Jesus. Eu louvo a Deus da minha mãe ter sido uma desses filhos da minha avó, que foi das gerações abençoadas. Isso tem a ver também com o chamado, com aquilo que Deus trabalha. Vamos mais? Juízes 5:31, que nós já conhecemos bem esse Juízes 5:31. Mas vamos ler de novo. Pode ler, quem achar. Então, esse aqui é um hino, né? Um cântico de Débora. Veja que é um cântico que tem a ver com o Antigo Testamento, mas é algo que tem a ver com a teologia do Novo Testamento. Não. Aqui ele está falando dos que amam o Senhor mesmo. Isso, porém os que te amam, brilham. O que é isso? Brilham como o sol, quando se levanta no seu resplendor. A luz do justo vai fazendo o quê? O que a Bíblia diz? Vai brilhando, é uma paráfrase desse texto. É paráfrase. Então, o que acontece? Nós vamos, cada dia mais, nós vamos aparecendo. Mas nós estamos demonstrando quem? A Cristo. Nós vamos crescendo continuamente. É isso que está fazendo, até chegar o seu resplendor.
É só ligar um texto da Bíblia com outro. É isso que está acontecendo. Quer dizer, o justo é assim, ele começa apagadinho, parece que não vai acontecer nada, e quando vê o sol está brilhando. É a luz de Cristo em nós. Por isso que Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Vamos mais, Daniel 9:4. É tão bom esse negócio. A gente fica conversando e o tempo vai embora. Olha que coisa fantástica, irmãos. Olha aí. Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Irmãos, não tem segredo. Não tem segredo. O segredo é amar o Senhor, e Jesus disse, amá-lo como amar o Senhor? Está lá, o grande mandamento. Então, ou seja, Deus torna-se no meu objeto existencial, a quem eu amo, a pessoa que eu devoto toda a minha existência, a pessoa que é alvo da minha adoração, do meu serviço, da finalidade primeira da minha vida. O resto é resto. Então, ama o Senhor, guarda a sua palavra. Pegarmos Provérbios, a mensagem de Provérbios é toda esta. Palavra de Deus, amar a Deus, guardar a sua palavra. Então, para guardarmos a palavra, nós precisamos de ler a palavra. Olha, eu gostei, estou fazendo um trabalho, infelizmente, tadinho, mais cancela do que trabalha, mas nós estamos conversando, eu, Vinícius, Dória, e passei para ele uma leitura da Bíblia, e ele está passando para todos os adolescentes já estão vindo a mim perguntar, fazer perguntas que, claro, vão começar a ler a Bíblia, e eles não têm muita vivência, então já estão lá, falando, vocês preparam a lista das suas dúvidas, e aí venham a mim, a gente vai sentar com todo mundo para a gente conversar, mas algo para ler a palavra, guardar essa palavra, a gente tem que ler. Não tem como guardá-la sem não ler. Então, aquele que ama o Senhor e guarda os seus mandamentos, Deus vai fazer misericórdia, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Nós somos chamados pelo Evangelho para cumprirmos esse propósito. Quarta-feira que vem, nós vamos trabalhar o seguinte: o propósito por trás desse plano de Deus, para mim e para você, que é exatamente o verso 29. Então, qual que é o propósito de Deus por trás desse plano que Ele tem, que é muito maior do que a minha, as suas dificuldades, os meus e os seus enfrentamentos, as minhas e as suas ambiguidades, porque todos nós temos nossos questionamentos. É muito maior o plano de Deus para mim e para você. Há algo que Deus está fazendo, irmãos, através de mim, através de você, e em mim e em você, que a gente muitas vezes nem não percebe, não é? Nem não percebe. Eu já ouvi várias pessoas falando questão pergunta assim para ela, pessoas de destaque, de várias áreas, medicina, engenharia, pergunta assim, você imaginava ser o que você é hoje quando você era adolescente? Não imaginava. Então, muitas vezes, irmãos, espiritualmente é a mesma coisa. Deus começa a gigantar as realidades dele na nossa vida, você nem imagina, ele simplesmente está fazendo acontecer, através de todas as realidades, desde o seu nascimento. Deus já vem construindo algo que ele tem um propósito que é muito maior do que você, muito maior do que eu, muito maior do que os nossos problemas, nossas dificuldades, nós mesmos.
Então a gente precisa de aperceber disto. Vem problemas, a gente tem vontade de desistir e alguns desistem. Quantas pessoas abandonam a caminhada com Deus e por nada, por uma besteirinha, uma briguinha, um mal entendido, um nariz que não foi suado direito, alguma coisa assim, né? Porque gosto é igual nariz, não é isso? Cada um tem um. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse negócio, porque a gente desiste de um projeto muito maior por causa de besteirinha, de um pingo de gente, ou uma denominação, ou alguma coisa, que Deus é muito maior e os projetos de Deus são grandes, irmãos, para as nossas vidas. Então a gente precisa perceber isso. Por isso que nós vamos estudar o propósito por trás de tudo isso que acontece conosco no verso 29. Nós tivemos 23 irmãos conectados, 10 em Araraquara, 3 em Ribeirão Preto, 2 em Londrina, 2 em Campinas, 2 em São Paulo, 1 que não foi detectado, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 1, São José dos Campos, 1, Sorocaba, 1. Deus abençoe ricamente a vida desses irmãos. Então, pode ser, meu irmão. Pode ser. Então vamos louvar a Deus pela vida desse irmão. Vamos cantar, meu irmão? Eu quero cantar ainda com os irmãos o hino 145. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar, a sua graça não me recusará, sim Jesus é quem me pode sustentar.